episódio 67. Finalizamos a série sobre censo previdenciário e estamos dando sequência na série Portaria 1467/2022. Hoje falaremos dos artigos 20 e 21 da seção 5, capítulo 3 da portaria. Essa seção trata da contribuição dos servidores afastados, licenciados, cedidos, entre mais detalhes. Nós iniciamos a falar desse assunto no último episódio da série e agora vamos aprofundar um pouquinho mais. E retomamos a série com o nosso convidado protagonista dessa longa-metragem, Éder Moraes. Bem-vindo, Éder, a mais um episódio do Agenda Cast. Obrigado. Mais um, agora o 67, né? 67. Adentrando novamente na portaria 1467, depois dessa parte do censo previdenciário, que a Ana Veleda conduziu com maestria, né? Muito bom, acompanhei tudo que ela trouxe pra gente, sempre enriquecedor. E agora a gente vai entrar numa situação que, querendo ou não, há uma relação com o censo previdenciário. Totalmente, né? Os As servidores contribuições cedidos, as também. contribuições, como é que fica a situação funcional e contributiva desse servidor. Tem tudo a ver, os assuntos estão correlacionados. Com certeza. E aí, quem está seguindo a ordem dos episódios, porque alguns assuntos têm entrado durante a série da portaria, mas eles estão conectados porque todos buscam um objetivo principal, sustentabilidade da RPPS. Sustentabilidade, controle, fiscalização, transparência e o principal, né, a agilidade nos processos previdenciários, né, porque muita gente fica assim, né, eu preciso que a minha aposentadoria seja rápida, eu preciso que a análise do meu processo seja rápida. Então, se todos os passos de controle forem realizados com maestria, não tenho dúvida que será muito rápido a E por concessão. todas as partes. Com certeza. Incluindo os servidores. Principalmente, né, que é o Exato. agente principal, tanto fiscalizador quanto beneficiário do seu benefício. Entrando no assunto, o que define se eu aplico, falando das contribuições já, o artigo 20 ou 21 da portaria 1467. É a modalidade da sessão, né? E quando a gente coloca sessão, inclui-se os servidores que estão em mandato letivo, né? Então, a aplicação vai se dar da existência ou não do ônus do pagamento desse servidor. Então, esse é o principal ponto de distinção do qual artigo será aplicado nessa situação do servidor. Tá, e nesse caso, se o cessionário é que paga o servidor, quais as responsabilidades que a portaria traz nesse aspecto? Se o cessionário paga o servidor, né, o órgão cedente entregou esse servidor para que ele receba e seja responsável pelo seu pagamento em folha, né, ele também é responsável pelo recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias, né? Então, o órgão cedente, ali, o órgão de origem, deixa de administrar a vida funcional e financeira desse servidor. E é muito importante que aqui a gente não está falando somente sobre repasse, a gente está falando da parte funcional. O cessionário fica obrigado a informar faltas, afastamentos, licenças, né? Tudo que vier a acontecer. E é muito importante concatenar tanto o 20 quanto o 21 com o 19, né? Porque quando ele está em sessão, o 19 prevê que o recolhimento se dará com base no seu cargo efetivo. Então, aconteceu um reajuste, né, na origem. Então, se o servidor tivesse atividade na origem, ele teria tido esse reajuste. Então, o valor a ser retido, independente dele receber ou não esse reajuste no órgão ao qual está, o cessionário, ele é responsável por aumentar a sua contribuição previdenciária, aumentar a parcela a ser paga por essa contribuição previdenciária. Então, todo o passivo previdenciário relacionado àquele servidor específico está de posse e poder do cessionário. Então tem que haver uma comunicação muito próxima do cedente cessionário para que não perca Exato. esses atos, porque, como você bem mencionou, teve aumento aqui. Se ele não tiver conhecimento e não aplicar lá, o servidor ele vai ficar defasado em relação à sua classe. Exato, entra em déficit. E para isso é muito importante a utilização do portal da integração, né? No Sesprev Web, o portal está para isso. Tanto os órgãos da administração direta, indireta, autárquica, fundacional e os próprios órgãos, por exemplo, o Senado Federal, ou uma outra prefeitura, ou um outro governo de estado, poderá usar uma aplicação como, por exemplo, que está associada ao Sesprev do portal da integração, para manter essa comunicação, tanto funcional quanto financeira, entre o cedente e o cessionário. E se houver situação de que o cessionário não repassa as contribuições, o RBPS cedente ele fica descoberto? O que traz os artigos? Ele fica totalmente descoberto, né? Então, assim, ele entra em desequilíbrio atuarial especificamente com aquele servidor. Óbvio que eu não estou falando de toda a massa, estou falando daquele grupo de servidor ou aquele servidor que está nessa situação. Então ele vai ficar descoberto, tá?
Mas isso também vai implicar em que o órgão cedente faça todas as cobranças, as notificações, né? Vá atrás desse passivo previdenciário desse servidor em específico. Não pagar não o exime, mesmo após o fim dessa sessão, de não quitar esse débito previdenciário, até porque ele promoveu retenção em folha, ele é responsável pelo recolhimento e ele é responsável pelo repasse. Nós falamos em episódios anteriores, mas vamos enfatizar aqui porque o artigo 2021 resgata a questão do cedido com ônus ou sem ônus, né? Certo. O sem ônus que traz o artigo 21 e tal, o que estabelece para ficar bem claro para o nosso público? O sem ônus, ele já é uma relação um pouco menos difícil de se administrar, né, para o órgão de origem do seu servidor. Porque ele está saindo da sua instituição, do seu órgão ali, mas ele está indo para um outro órgão que está debaixo do mesmo guarda-chuva da gestão previdenciária, né? Então, hipoteticamente, eu sou um servidor da educação que foi cedido para a Secretaria de Planejamento, seja de uma prefeitura ou de um governo de estado. Então, eu continuo ali no meu RBPS. É até importante trazer essa situação porque, assim, independente do 20 ou do 21, do artigo 20 ou 21, das modalidades de cessão, ele vai estar mantendo o seu vínculo de efetivo junto ao seu RPPS de origem. Não é porque eu estou cedido para o Senado Federal que eu vou me aposentar no Senado Federal. Eu vou continuar aqui no meu RPPS de origem. Então, quando eu estou cedido sem ônus, quer dizer que quem está me recebendo não tem obrigação previdenciária nenhuma comigo. Né? Então, hipoteticamente, um exemplo muito simples, né? Eu sou servidor do Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Educação. Fui cedido para o planejamento. Né? Ok. Lá houve um avanço, uma lei que foi aprovada que os servidores do planejamento vão receber um aumento. Ou foi instituído o plano de cargos e carreiras. Eu não serei impactado. Eu estou na minha origem, né? Fui para o Senado Federal. O Senado Federal recebeu um reajuste. Eu não serei impactado. Eu estou na minha origem. Agora, a minha origem recebeu um reajuste, serei impactado diretamente, né? O sem ônus é unicamente exclusivo que a minha fonte pagadora permanece sendo a mesma, não aquela a qual eu fui. Na prática, a gestão do cedido sem ônus acaba sendo mais fácil do que com ônus, porque continua a gestão no mesmo órgão, que ele tem vínculo de origem, dizer assim, que ela é ordinária. O RH, etc., continuam fazendo as mesmas gestões. É uma gestão ordinária. A mesma gestão de folha, ele vai permanecer na folha, ele vai permanecer fazendo todo esse trabalho, né? Fica mais difícil você controlar a situação funcional, né? Porque daí saber pessoa... se ele faltou, mas se ele for afastar, que tem os atos de afastamento, ele vai ter que reportar ali exatamente a origem. Então, nos afastamentos, continua tendo a gestão. Agora as faltas, etc., que fica um pouquinho mais complexa, complicado. Porque assim, ele não está no sistema de folha que controla lá. Então, hipoteticamente, onde eu tenho registros de ponto, vou registrar meu ponto no Senado Federal, só que aquilo ali vai para onde? Porque não tem impacto em folha, não tem nada, né? Tô tudo na origem. Então, nós temos essas duas camadas de gestão, né? Com ônus, quem recebe paga e é responsável previdenciariamente. Sem ônus, eu permaneço na folha da minha origem e eu só vou lá trabalhar. É como se eu só tivesse mudado a minha lotação de trabalho. Somente, nada mais. Fica mais simples para compreender. E a última perguntinha do nosso episódio de hoje, em relação aos artigos 20 e 21. Quais são os controles e documentos importantes para serem geridos, digamos assim, para operar esses artigos sem risco? O risco, ele sempre existe. Principalmente quando o RPPS não tem seus processos documentados, automatizados, sistematizados, né? Porque o que acontece? É uma gestão de ativo, né? E o RPPS ele vai atuar numa questão ali mais num segundo plano, depois que fechou a folha, se ele recebeu os arquivos previdenciários, os arquivos de contribuição previdenciária. Então é muito complicado. Então assim, tem que ter um alinhamento muito grande entre a gestão de pessoas ativas dos dois órgãos, tanto cedente quanto cessionário, e também uma gestão previdenciária ali quanto a respeito das contribuições, das retenções muito minuciosa. Né? É eu saber que tem um termo de cedência que foi celebrado entre dois órgãos, isso tem que estar publicado, evidentemente. É eu saber que essa pessoa está indo para lá com a remuneração do seu cargo efetivo. É eu saber que eu tenho que emitir um boleto de arrecadação previdenciária de 1, 2, 3 ou mais servidores para determinado órgão. É eu controlar a baixa dessas contribuições previdenciárias, é eu alimentar o extrato previdenciário. Então, assim, institucionalizada, a portaria 1467 não traz nenhum mecanismo de controle.
todos os mecanismos de controle são o que nós já conhecemos e já praticamos, né? As unidades de controle interno, principalmente, tem que estar muito em cima disso. Porque às vezes é difícil você movimentar e controlar o seu próprio passivo previdenciário. Imagina um passivo de um órgão que recebeu um servidor, né? Então assim, nossa, eu vou lembrar que eu tenho alguém na Câmara dos Deputados, aí eu tenho que emitir um boleto de um servidor, tenho que verificar se foi feito o pagamento. Então assim, apesar de não trazer mecanismos explícitos, escritos, tácitos na portaria, os mecanismos existem, são os mesmos aplicados às contribuições ordinárias, mas com um olhar um pouco mais sensível, mais crítico, porque é uma massa menor, a gente tende a priorizar o maior, tende a priorizar o maior, mas é uma massa menor que merece todo carinho e atenção. E geralmente quem tem mais servidores cedidos são mais estados, RPPS de grande porte. Pequeno porte tem também, mas é a quantidade menor. Mas ainda assim, a quantidade maior de um RPPS de grande porte não é o maior vulto, digamos, não, né? Longe disso. A grande maioria vai ser o poder executivo, vai ser, né, outros poderes. E aí o cedido vai ser sempre aquela fatia menor. E é até interessante colocar essa situação assim, ali da cedência do 2021, que existem alguns estados que houve um movimento ali na década de 90, nos anos 2000, da municipalização da educação, né? Então, servidores estaduais, principalmente da educação, que eram da educação fundamental, por exemplo, foi atribuído aos municípios a gestão dessa massa, né? Então, assim, essas pessoas elas foram cedidas para os municípios, mas em caráter permanente, só que elas ainda são servidores do Estado. Apesar dela não estar explicitamente nessa situação assim, né, de cessão, essa questão da municipalização da educação considera-se uma exceção, porque ela foi desempenhar suas atividades de forma permanente em outro órgão, né, em outras prefeituras, nunca retornaram aos seus cargos de origem, né, dessa situação, somente para se aposentar. Então, assim, esse controle, então, ele é maior ainda, é muito mais complexo de tudo. Existe também a movimentação, né, que aí eu não enquadro como exceção, que é quando há extinção de empresas públicas e esses servidores das empresas públicas acabam sendo absorvidos pelo quadro estatutário. Aí já é uma coisa totalmente diferente, não se aplica o 2021, porque não é uma exceção, né? Eles foram absorvidos, foram reenquadrados, reclassificados, é um outro dispositivo que vai estar tratando dessa situação. Só para a gente separar bem isso aí. Você colocou bem os documentos, as formas de controle, que a portaria traz em outras seções, mas não trazendo especificamente, esse é o rol de cuidados e controle que precisa ter. Não, mas está lá em outros dispositivos que traz esses cuidados necessários. E claro, importante, como você enfatizou, ter um software de gestão para esse controle. Com certeza. Porque fazer um controle manual via Excel, que não há comunicação com nada, que não há uma integração, a dificuldade é muito maior. Eu acredito que, assim, dá pra dizer que é humanamente impossível controlar isso. Ou eu cuido dos cedidos, ou eu cuido dos ordinários. E os ordinários a gente ainda cuida no global. Acaba que, assim, alguns ainda fazem controle manual, mas tem que ter pessoas dedicadas a isso. E é complexo. Pessoas dedicadas a isso para fazer esse controle manual. Tem que viver para isso. Para isso e só isso, mais nada durante o dia. Mas é muito importante os RPPS ter o olhar voltado para esse controle das contribuições. Sim. Porque as contribuições são a arrecadação, que é um dos pilares do RPPS para poder fazer frente à concessão dos benefícios. Então, se você não controla de forma correta, você perde receita. E aí acaba impactando no equilíbrio do RPPS. A gente vive muito assim, né? O mundo como um todo, não é só o regime próprio, o Brasil, qualquer outro país, né? Vivemos de políticas sociais e políticas econômicas, né? Vamos assim dizer que as sociais, abre aspas, elas são políticas que gastam e as econômicas são políticas que controlam isso. Então, assim, não dá para uma viver sem a outra, elas são relacionadas. Então, a arrecadação previdenciária é um pilar econômico do RPPS e o pagamento dos benefícios é um pilar social. Eu não consigo pagar se eu não arrecadar. Exatamente, estão diretamente conectados. Concatenados ali, é uma questão sine qua non. Sem uma não tem outra. Muito bem, fechamos as perguntas do nosso episódio de hoje e vamos para o Agenda Coffee. Você convida alguém para tomar um café para debater um tema relacionado com a RPPS. Quem seria esse alguém e o tema a ser debatido? Olha, esse tema específico ele é interessante, porque assim, a gente fala muito de equilíbrio atuarial, equilíbrio financeiro, integração, quão necessário é. E nós tivemos algumas evoluções no Ministério da Previdência, né? A gente saiu do Ciprev para o CNIS e o CNIS para o E-Social.
Só que ainda são passos lentos rumo a um controle de vínculos previdenciários, né? Então, meu papo hoje seria com a pessoa responsável ali pelo social da Secretaria da Previdência, né, do Ministério da Fazenda, talvez, para saber o que a gente pode fazer para contribuir para que essas consultas sejam mais fáceis, né? Que esse cruzamento esteja mais acessível. Esse é um grande desafio, porque com a experiência que nós temos implantando tanto estados e municípios, dentro do próprio estado tem dificuldades de controle de vínculos. Porque muda-se o formato de matrícula, muda-se vínculos, aí acaba duplicando, duplicidades, barra alguma coisa, muda-se totalmente a matrícula, perde-se o vínculo. Então, dentro do próprio estado e município tem essa dificuldade. É difícil. Aí, quando faz a transmissão para o E-Social não vai conseguir organizar isso. Então, acho que assim, os próprios estados e municípios teriam que estudar uma forma de organizar isso dentro da sua própria estrutura. Porque quando fizer a transmissão para o social estando organizado aqui, iria organizado lá. Então, acho que o desafio é grande. Maior. Mas se a gente tivesse, por exemplo, uma chave primária como o CPF, já ficaria um pouco mais fácil. Porque nessa questão da cessão, por exemplo, um servidor que é cedido sem ônus, mas que lá ele recebe um cargo em comissão no órgão que ele foi cedido, ele vai ter 2 remunerações. Sim. E se essas 2 remunerações furam o teto? A questão assim, a chave primária do CPF ajuda muito, mas as matrículas pelas quais vai mudando e às vezes há duplicidade e tal, e aí às vezes pode haver uma somatória, então eu vejo assim, é um assunto bem complexo, mas se debruçar, encontra-se uma solução. Não precisa ser só um café, não. Pode ser 2, 3, eu tô com tempo. Encontra-se uma solução, porque eu não acredito que não tem solução. Tem solução, basta as cabeças sentarem e debater e vai achar que seja horas, mas dá para achar uma solução. Porque a ideia sempre foi essa, né? Tanto do Ciprev, tanto do CNIS, do E-Social agora, até esse encontro. Para importar isso tudo para o Cisprev, que nós entramos nos RPPS e tal, já é uma dificuldade porque o próprio órgão geralmente não tem a definição. Se tivesse a definição da linha temporal, daqui até aqui era assim, depois passou a ser assado e etc. Para concatenar e conseguir organizar. E isso é pior ainda quando você vai para a administração indireta. Que cada um aplica suas políticas, entendeu? Então, assim, é complexo, eu acho que isso merecia vários cafés. Vários cafés para debater, a gente conseguia, assim, chegar numa solução, certamente. Muito café. Sim, muitos. Considerações finais? Assim, eu volto a dizer, né, o 2021, na realidade, assim, eu gosto de falar sobre contribuição previdenciária, apesar de eu gostar muito da concessão de benefícios, do debate de regra. Esse tema, ele é um tema que não cabe muita discussão, né? Tá lá na portaria 1467, tá lá que eu tenho que reter, tá lá que eu tenho que repassar. É um cumpra-se. Só que como chegar nesse cumpra-se que é o plus, né? Então é aqui que cabe a discussão, é aqui que cabe os mecanismos de controle, é aqui que cabe a conversa, né? Aqui cabe a persuasão, porque imagina só, eu como unidade gestora já tenho dificuldade de fazer gestão dentro do meu próprio RPPS por conta das indiretas. E aí eu estou trazendo um órgão totalmente externo, de um outro lado do país, com uma outra política, com uma outra identidade. Então é de fato assim, a comunhão de ideias nesse sentido, para que a gente chegue nesse cumpra-se, né? E nós, enquanto agenda de assessoria, estamos aqui à disposição de todos os nossos clientes para conversar, para debater, para mostrar o que funciona em outro lugar, para trazer a melhor solução para esse problema. As boas práticas podem ser disseminadas e auxiliar cada localidade ali, de acordo com a sua realidade, porque elas são distintas, a aplicar e achar uma solução. Vai dar certo. Gratidão pela sua valiosa contribuição de sempre enriquecendo aqui os debates e tal, e principalmente Portaria 1467, que você já é o ator principal, o protagonista da série. E gratidão a você que esteve conosco até o final. Convido a estar no próximo episódio, que nós finalizaremos a sessão 5 do capítulo 3 para entrar no próximo capítulo da Portaria 1467. Se você ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos no Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn. Estamos em todas as redes falando de RPPS. Toda semana um episódio novo para vocês. Ative o sininho que receberá em primeira mão. Para nós, o mais importante é ter vocês como ouvinte, é participar junto com vocês e conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.